Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. O primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Mateus, capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. A versão que nós vamos ler é a NVI. Está sendo projetado aqui. Quem não tem uma Bíblia aí para acompanhar, pode acompanhar no Data Show. Amém? Todos acharam? Tem alguém pedindo para esperar? Não? Amém? O texto diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Verso 5. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os seus servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E o último verso: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Bom, é um texto bastante conhecido, eu creio que da maioria. Alguém já ouviu essa parábola do Senhor Jesus, que ela é muito didática a respeito do reino. Então, o que é uma parábola? Parábola é uma história, uma narrativa que o Senhor Jesus usava para ensinar as pessoas, para transmitir verdades, princípios do reino de Deus. Então, a parábola ela tem esse poder. Você vai ver isso já ser anunciado antes da vinda do Senhor Jesus, que Ele iria ensinar desse modo. Por exemplo, você vê no Salmo 78, Salmo de Asaf, nos versos 1 e 2, ele dizendo: o Senhor, ouça meu povo, abrirei a minha boca por parábolas. Então, ele transmitia o conhecimento. Tanto é que no verso 1 nós podemos ver: Jesus lhes falou novamente por parábolas. Ou seja, é uma repetição. E nessa noite nós vamos aprender esses princípios. Olha só, aqui nós podemos identificar alguns personagens dessa parábola, dessa história. Quem conseguiu identificar os personagens? Nós temos então o rei, nós temos quem mais? O filho. Quem mais nós temos de personagem? Os servos. E quem mais? Os convidados. A princípio, nós olhando esse texto,
nós logo já identificamos de quem se trata o rei e o seu filho. Está claro? Quem é o rei? Deus. E quem é o filho? Jesus. Dois personagens, então, nós já conseguimos identificar nessa história. Agora, quem eram os servos? Quem vocês acham? E os convidados? Quem vocês acham? Quando ele diz que ele enviou os seus servos para fazer contato àqueles que haviam sido convidados, olha só o que acontece. Nós lemos isso no verso 6 e no verso 7. Quando os servos chegam até os convidados, eles falam: olha, tem uma festa preparada para vocês, uma mesa, um banquete preparado, já está pronto. O que os convidados fazem com os servos? Maltratam e até mesmo fazem o quê? Algo ainda mais grave: matam os servos. E agora começa a clarear um pouco a nossa mente de quem se trata os servos e quem são os convidados. No capítulo 23, no verso 37 de Mateus, o Senhor Jesus, olhando Jerusalém, disse, e ele fala isso muito emotivo, com lágrimas: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Chega doeu o coração, nós ouvimos essas palavras do Senhor Jesus quantas vezes, e Ele fala de uma forma tão carinhosa: eu quis reunir vocês como a galinha faz com os seus pintinhos. Eu me lembro quando eu era criança, brincando com os meus primos, eu tentei pegar um pintinho de uma galinha, mas ela veio furiosa atrás de mim, E ali eu aprendi que não é tão fácil assim, Porque tem um cuidado com seus filhotinhos. E era dessa forma que o Senhor queria fazer com Israel, com o povo que, conforme Deuteronômio nos mostra, Ele queria que ele se tornasse o seu tesouro pessoal, o seu povo especial, que ele seriam diferentes de todos os povos da terra. Mas no verso 37, no final, disse que eles não quiseram. Nós vemos então aqui, nessa parábola, do verso 1 até o verso 7, uma rejeição de um convite. Uma rejeição por parte de Israel do convite que Deus fez. Agora conseguiu identificar? Os servos, na verdade, se tratam dos profetas, dos homens que Deus levantava para trazer o recado dele para Israel. Por exemplo, você tem Jeremias, que profetizou em Judá, se eu não me engano, durante 40 anos. Você tem Isaías, tantos profetas, Amós, Miqueias, Obadias, tantos outros que o Senhor levantou para profetizar, mas eles rejeitaram vez após vez. Tanto é que nós vemos aqui que o convite é feito 2 vezes. Difícil. Como alguém pode recusar um banquete da comunhão com o próprio Deus? Uma mesa farta de vida e vida em abundância. Mas o que eles preferiram foram as migalhas de uma vida idólatra.
E nós vemos isso do verso 1 ao verso 7. Note comigo agora no verso 8. O texto diz: então disse a seus servos, o rei dizendo: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Olha só. O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. No Oriente Médio, principalmente naquela época, você negar um convite de uma refeição era algo muito grave. Era como se você estivesse dizendo: eu não quero me sentar com você, eu te odeio. Você sabe por quê? É diferente hoje, onde nós estamos acostumados a rapidinho ali, você prepara uma comida, ou entra lá no iFood, pede uma pizza, alguém chegou na sua casa e você ali serve, é muito fácil. Mas pensa, naquela época, para ter o alimento era algo mais escasso, demandava mais trabalho para conseguir. Imagina, é diferente, eu costumo falar isso, imagina você para ter um pão. É diferente do que a gente ir na esquina, na padaria e comprar pão. Você tinha que ter o plantio, preparar o trigo, aí depois você colocar para assar. Então, a refeição, por parte deles, principalmente para o judeu, era algo como se fosse algo sagrado, algo ali preparado, a provisão de Deus. E eles não comiam ali com garfo, nem faca, eles comiam com a mão, e reclinados ali. Então, quando alguém te convidava para comer, você estava dividindo, colocando a mão no mesmo prato. Era um símbolo de comunhão, de gratidão a Deus, algo muito importante. E quando você falava com alguém, alguém chegava para você: olha, vamos para uma refeição juntos. Você: não quero não. Você é como se estivesse insultando. Essa era a cultura deles. Então, agora você imagina um convite de um rei. De um rei. Quando o rei chamava para assentar à mesa com ele, ninguém ousava falar não. Pelo contrário, era um privilégio. E nós vemos aqui no verso 8 que nos dá uma informação acerca dos convidados, que eles não eram dignos. Por que eles não eram dignos? Nós vimos que você rejeitar um convite naquela época era como se você estivesse ofendendo. Olha, eu não quero contato com você, eu não te reconheço como uma boa amizade, como alguém que realmente eu posso compartilhar o momento da refeição. Eles não eram dignos, aqui, os convidados, porque através dessa negação, vamos dizer assim, do convite, eles estavam dando um recado ao rei. E que recado é esse? Eu não reconheço o seu filho. Por quê? A festa, a boda aqui, o banquete era de quem? De quem? Do filho. Então eles estavam dizendo: eu não reconheço o seu filho. O seu filho para mim não tem valor. Eu não o reconheço. Eu não aceito o seu filho. E essa é a realidade que nós vemos. A rejeição por parte deles acerca de Jesus Cristo. Eu vi um vídeo esses dias de uma, vamos dizer assim, uma caravana que estava carregando uma cruz ali em Israel, e de repente passa um grupo de judeus,
e eles têm por costume cuspir no chão quando vê a cruz. A rejeição. O Senhor Jesus veio para eles, mas eles não quiseram, conforme o próprio Senhor disse. Isso é muito triste, não é? Mas há no povo de Israel aqueles remanescentes, aqueles que verdadeiramente receberam o Filho. E glória a Deus por isso. Mas aqui nós aprendemos de que o que faz alguém digno ou não do convite é se ele aceita o Filho, ou se ele reconhece o Filho ou não. Nós lemos aqui o verso 8. O rei dizendo: gente, o banquete já está pronto. Já está tudo preparado. O sacrifício já foi feito. Eu já tenho o banquete da vida e a vida eterna a todos aqueles que creem no Filho, daqueles que aceitam o Filho, mas eles não quiseram. Faz o seguinte, verso 9. Olha o que o rei diz. Vão, falando para os servos, às esquinas, e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Convide todo mundo. Quem você passar pelo caminho agora, você convida para esse banquete. Para o banquete do Filho. O convite agora está aberto. E é o que nós vemos. Porque a mesa já está pronta. Já está tudo preparado. Já está tudo, o sacrifício já foi feito na cruz, e agora todo aquele que recebe pode ter a vida eterna em Cristo Jesus. E ele então manda os servos saírem, e os servos saem. Naquela época eu imagino, não sei se tinha carruagem. Nós vamos ilustrar aqui como se fosse nos nossos dias. Saem as limusines, os Rolls Royces aí atrás dos convidados. E de repente começa a andar pelas ruas. E começa a encontrar as pessoas que estavam pelo caminho. Gente perdida. Sem direção, não sabendo para onde ir, completamente sujo, na lama do pecado, gente completamente abandonada, largada, com a roupa toda rasgada, e para o carro celestial. Olha, eu trago aqui um convite para você, para mim. Talvez aquelas pessoas não tinham nem o olhar das pessoas, somente o desprezo. Mas elas ali agora recebem um convite para assentar à mesa com o rei. E nós vemos que foi isso que aconteceu. Olha só. Quando ele abre o convite, quando ele fala, sai pelas ruas, e agora percorre a quem você encontrar, vê se aceita o Filho, se aceita assentar à mesa com o Filho, você traz. Nós vemos que agora, o Evangelho de Cristo Jesus, ele foi aberto aos gentios. E que é gentios? Segundo a palavra de Deus, gentio é todo aquele que não é judeu. Por exemplo, nós. Se o Evangelho chegou até nós, foi pela graça de Jesus, foi pelo Rei que abriu o convite a nós. Nós não éramos nem povo, conforme diz apóstolo Pedro, mas hoje nós somos geração eleita, povo santo, separado. Nós somos edifício de Deus. Sabe por quê? Olha só,
Porque, conforme Paulo diz aos Romanos, no capítulo 2, verso 29, judeu é quem é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Nós agora tomamos posse pela fé de sermos agora o povo exclusivo de Deus, aquele que aceitou o convite do Filho, agora por meio de Cristo Jesus, isso nos foi aberto, e agora nós podemos ser chamados verdadeiramente o Israel, o povo de Deus, verdadeiramente judeus. Isaías, capítulo 44, verso 5 diz, um dirá, pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá em sua mão do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Você tomou o nome de Israel para você? E agora nós somos verdadeiramente descendência de Abraão pela fé. E tudo que Jesus conquistou na cruz, agora nós temos por direito, porque nós aceitamos o banquete do Filho que foi preparado. Amém? E também como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 9, no verso 25, ele citando o profeta Oséias, ele diz, como ele diz em Oséias, o Senhor, chamarei meu povo, quem não é meu povo, e chamarei minha amada, quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se ele declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Todos aqueles que recebem o Filho têm a vida eterna. Todos aqueles que recebem a Jesus e creem nele, têm o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é o que diz o apóstolo João. Você é digno de assentar à mesa pelo fato de você aceitar o Filho. E agora nós voltamos à parábola. Imagina você todo sujo, largado, a roupa rasgada, e de repente para a carruagem real. Tem um convite para você, jovem. Senhor, mulher, todos têm um convite especial para você. E ele tira o convite e te entrega. Você foi convidado a sentar-se à mesa com o rei. Então, tem um banquete já preparado. Está te esperando. Eu imagino você pelo caminho com fome. O quê? É que horas? É agora. Vamos. Você aceita o convite do Filho? E você diz com todo o coração, sim, eu aceito o convite. Pode entrar. Aí ele pega aquela roupa sua suja e rasgada e te dá agora novas vestes. E não são qualquer veste, mas vestes de justiça. A justificação em Cristo Jesus. E aquela roupa rasgada e suja agora não está mais cobrindo o seu corpo, mas agora as novas vestes brancas de santidade que o Filho conquistou na cruz do Calvário. E ele vai passando, vez após vez ali, por quem encontra pelo caminho, pelas ruas, pelas esquinas, e vai encontrando as pessoas. Imagina ali o sentimento de você dentro daquele carro, daquela carruagem, você se sentindo tão especial. Até então, uns minutos atrás, você estava jogado pelo caminho. Meu irmão, lembra da onde Deus te tirou? Da lama que você estava no pecado. O que você era aos olhos do mundo. Rejeitado.
mas o rei te convidou para sentar à mesa com ele, e o que importa aos homens, o que importa é o que falam de você, o que importa é o que o rei te chamou para sentar à mesa com ele. E você começa a se sentir tão especial, né? Rapaz. Aí de repente para no palácio, e os servos te conduzem, e agora você todo pronto, com as suas vestes novas, as vestes de justiça, conforme diz o profeta Isaías. Não uma justiça sua, porque na verdade todos nós fomos encerrados, conforme diz a palavra de Deus, no pecado, debaixo da lei, mas agora nós temos a justificação em Cristo Jesus. E então nós começamos a ser conduzidos pelos servos, e agora a gente entra no palácio, e a gente é conduzido então, conforme a parábola nos ilustra, à sala do banquete. E você olha a sala, você olha a mesa preparada, você nunca viu nada igual. Olha só o que diz o verso, nós lemos o 9, não foi? Agora vamos ver o verso 10. Então, os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente boa e gente, vou repetir, gente boa e gente má. Todos que aceitassem o convite poderiam vir para a sala do banquete. E o que diz o texto? E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Não tinha ninguém. Aqueles que rejeitaram o convite não foram. E então agora a sala estava cheia. A mesa posta. A abundância ali. O cardápio, vida eterna, vida abundante. E você começa ali a olhar aquilo tudo, e você, como você veio pelo caminho, já com as vestes trocadas, você veio com as vestes de justiça brancas, você já veio ali naquela carruagem se sentindo muito importante. De repente você se depara com uma cena. Você começa a olhar e fala, poxa, eu estava me sentindo importante até um tempo atrás, mas agora parece que tem todo tipo de gente aqui. Gente boa, gente má. Espera aí, aquele cara ali, eu lembro dele, ele fez aquilo, ele fez isso. E o que ele está fazendo aqui? Gente boa, gente má. Como pode? O outro já pensava, poxa, mas olha ali. Ali tem pessoas importantes. Aqui tem pessoas muito bem conhecedoras. Pessoas esclarecidas. Olha como é que eu estou. Gente, eu estou num lugar que não é para mim, porque eu sou mau. Eu fiz coisas terríveis. Então nós temos aqui na sala do banquete, na mesa do banquete, dois tipos de pessoas. Duas óticas, duas visões. Um olhando com um olhar, eu achava que isso aqui, o nível era melhor. E por outro lado, nós temos os tipos de pessoas que achavam, poxa, eu não merecia estar aqui. Qual dos dois você mais se encaixa? Você sabe no seu coração.
e a gente começa a olhar de uma forma assim que a gente começa a ver tanta diferença entre os que estão assentados à mesa, dos que foram convidados. Quem aceitou o convite do filho? Levanta a mão, você aceitou? Mas aquele outro, aquela outra, que muitas vezes também não merecia estar no meio, ela também aceitou o convite. A gente vê tanta diferença no corpo de Cristo. A gente começa a enxergar a gente tão distante um do outro, nas nossas diferenças. Imagina, a maneira de pensar não é igual, mas nós devemos ter o mesmo pensamento. Nós devemos ter a mesma atitude. Mas, na verdade, o que acontece no nosso meio é a gente olhar para o outro em uma dessas óticas. A gente começa a olhar e falar, olha, aquele não merecia estar aqui. Ou então a gente começa a olhar com um olhar de, poxa, eu fiz tanta coisa, eu não merecia também estar aqui. Podem parecer que tem muita diferença entre nós. Talvez tem pessoas que você olha e vê você uma pessoa muito distante. Olha, eu não vou com aquela pessoa. Mas todos nós temos um ponto em comum. Dentre todas essas diferenças, nós temos todos um ponto em comum, bons e maus. Nós aceitamos o convite do Filho. Nós precisamos enxergar dessa maneira. O que nos faz dignos de estarmos aqui hoje, que nós vamos participar dessa mesa no banquete, essa mesa que nos foi preparada, o que nos torna dignos, é porque nós aceitamos o convite do Filho. Nem o bom, nem o mal merecia estar aqui. Porque pessoas boas, se não for pelo sacrifício de Jesus na cruz, elas vão para o inferno. Pessoas boas já foram condenadas. Pessoas de conduta, de caráter, muitas vezes irrepreensível. Pessoas moralmente muito bem colocadas, se expressam muito bem, pessoas que sabem os bons costumes, sabem conviver em sociedade, sabem boas maneiras, mas na verdade, o que elas recebem é a morte. Todos nós temos algo em comum. Sabe o que é servido no banquete? O que é servido no banquete? É o corpo, representado pelo pão, e o sangue, representado pelo suco da videira, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que faz você digno não é se você é uma pessoa boa. Quando você vai evangelizar alguém, é engraçado, às vezes as pessoas falam para você assim, não, mas peraí, eu não sou uma pessoa má. As pessoas até dizem, eu não tenho pecado. Eu nunca matei.
eu nunca roubei ninguém, eu nunca adulterei, eu não falo mentira. Então a pessoa se vê de uma forma que ela é boa, digna. Por outro lado, você tem gente que se acha pecadora demais. Eu não sou digno de nem entrar na sala do banquete. Eu não sou digno de chegar e participar do corpo, de beber do sangue. Mas sabe o que apóstolo João nos diz? Isso está na sua primeira carta, não precisa abrir. No verso 1, no capítulo 1, verso 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando você come do corpo e quando você bebe do sangue, automaticamente você está sendo enxertado, sendo colocado em algo chamado corpo de Cristo. Porque você faz parte agora da carne e do sangue dele. A carne dele está em você. É uma profunda comunhão. E o sangue dele corre pelo corpo e purifica-nos de todo o pecado. Por isso que nós devemos olhar para aquele que está do nosso lado, não com esse olhar de bom ou de mal, mas saber que em nós corre o mesmo sangue, e é o sangue de Jesus Cristo, e somente por Ele nós somos purificados de todo o pecado. É o sangue que corre. É um corpo. E o sangue corre e nos limpa, nos purifica. Nós participamos, por isso, da ceia do Senhor. O que nós estamos dizendo é que nós fazemos parte de um corpo. Nós participamos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. Por isso é algo tão importante. Por isso é algo tão especial. E por isso que, se você se diz cristão, você deve participar. Porque é um mandamento do Senhor. Amém? E quando nós tomamos, ali representado pelo suco da videira, o suco de uva, esse sangue corre em nós e nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Quando você faz parte agora do corpo, meu irmão, não há condenação mais para você. Aquilo que te acusam, aquilo que apontam para você, ou os rótulos que colocam sobre você, ou o seu passado, nada disso tem efeito algum, porque em Cristo Jesus você é nova criatura. Agora nós fazemos parte do corpo. Nova criação. E o verso 11. Olha só. E agora nós entendemos o porquê nós estamos lá na mesa. Porque nós fomos convidados e nós aceitamos o Filho, e porque nós participamos do mesmo banquete. O corpo e o sangue, que é por meio dele nós temos o quê? A vida eterna. Aí olha só, no verso 11, na parte inicial, diz que o rei entra nessa sala do banquete. Vamos ler? Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, dá uma pausa. Quando o rei entra, e ele se depara com aqueles
tantos convidados, todos eles receberam o quê? Vestes novas, vestes de justiça. E o rei começa a olhar, eu imagino um sorriso no rosto do rei. O sacrifício não vai ser desperdiçado. Está pronta a mesa e tem gente participando. Só que quando o rei olha as pessoas, ele começa a analisar todos aqueles que estão vestidos dessa forma, com as vestes que recebeu ao ser convidado. Vestes de justiça. E os olhos do rei que percorrem toda a terra, eles começam agora a olhar a sala do banquete. E aqueles olhos que esquadrinham até o ponto mais profundo do nosso ser, começam a olhar e se alegrar com a cena. Mas o texto diz que algo acontece. Vamos continuar vendo a parte B do verso. E o rei notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele não estava vestido de acordo, preparado adequadamente com a ocasião. Tem muitas mulheres que reclamam que o marido às vezes vai para algum lugar com camisa de time, né? Como você pode? É algo mais formal. Ou então, o homem quer ir mais à vontade, quer colocar um chinelo. A esposa diz, não, você não vai de chinelo, fica com cara desarrumado. Antigamente eu ia de chinelo para tudo quanto é lugar, né? Para o mercado, para a padaria. Hoje em dia eu não vou mais, porque já tem alguém já me auxiliando nisso. Vestes adequadas para o ambiente. Não poderia estar ali da forma que você acha que a roupa bacana que você poderia estar. Talvez, quando foi feito o convite, a carruagem passou, aquele homem falou, olha, veste aqui, ó, vestes de justiça. Isso aqui é linho puro, branco, veste. Não, rapaz, espera aí, eu tenho algo melhor aqui, deixa eu colocar a minha camisa preferida. E ele vai do jeito que ele acha melhor. E os olhos do rei, imagina o rei entrando na sala e de repente todo mundo conversando, e, aquele barulho, e quando os servos abrem a porta e o rei entra, eu imagino o silêncio que se fez na sala. E o rei começa a olhar a mesa. E o texto diz que o rei olha aquele homem que não estava vestido com as vestes que eram para ele estar, e ele diz, amigo, vamos ver o que o texto diz? Ali, olha. Notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, verso 12. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o que o texto diz? Que o homem emudeceu. Deve ter ficado branco, não falou nada. Quando ele diz, amigo, a gente pode falar, opa, peraí, pelo menos uma coisa boa, né? Está chamando ele de amigo. Quem quer ser chamado amigo de Deus? Poxa, a Bíblia, se eu não me engano, só chama Abraão e Moisés. E o rei está falando, amigo. Mas quando a gente não sabe o nome da pessoa, o que a gente fala? Eu falo muito isso. Ô amigo. Aí costuma brincar, né, que o cristão ele tem uma carta na manga. Quando ele não lembra o nome da pessoa, ele fala, irmão. Né? Aí já sai mais safo, né?
Quando ele diz amigo, ele estava mostrando ali alguma coisa. E sabe o que ele estava mostrando ali? Que não conhecia o nome daquele homem. Eu não te conheço. Porque quando o Senhor nos conhece, quando nós somos conhecidos do Senhor, e nós conhecemos o Senhor, Ele te chama pelo nome. E Ele diz, você é meu. Então aqui estava revelando algo, falta de intimidade. Não adianta só ser convidado para sentar à mesa do banquete. É necessário você ter comunhão com o Filho. O que o Senhor dirá para aquelas pessoas que vão ser lançadas ao sofrimento eterno? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É claramente o que acontece com esse homem. E o motivo pelo qual ele não é conhecido, e o motivo pelo qual ele é lançado, conforme no verso 13 diz, olha lá, vamos ver o verso 13. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Consegue compreender aqui o que Jesus está ensinando com a parábola? O motivo pelo qual ele foi lançado fora e o motivo pelo qual ele não era conhecido é porque ele não estava usando as vestes de justiça, as vestes que ele recebeu. Isso significa uma coisa: você pode ser chamado para a mesa, você pode ser chamado para a sala do banquete, mas você só vai permanecer na comunhão e vai entrar na vida eterna se você vestir essas vestes de justificação. Não dá para ficar da maneira que você acha que tem que ficar. Não dá para ficar usando a roupa imunda do pecado que você quer ficar usando. Não dá para você ficar usando essa sujeira que está impregnada na sua roupa e permanecer na sala, na mesa do banquete, porque só come do corpo e só bebe do sangue, só entra para a vida eterna aqueles que recebem o Filho e que se vestem com vestes de justiça. Por isso, assim, o recado de Deus para nós nessa noite é o mesmo recado que o Senhor Jesus deu à igreja de Apocalipse. Porque você está nu, então eu dou a vocês de graça roupa. Não precisa pagar, é de graça, você não precisa ir comprar, você não precisa se esforçar com o dinheiro, você não precisa, é de graça. Pega essa roupa hoje e vista, meu irmão. Larga essa roupa suja do pecado. Larga essa sujeira, essa roupa impregnada com a lama do pecado. Mesmo que seja algo não aparente, talvez é aquela camisa suja por dentro de uma roupa limpa, entre aspas. Arranque isso enquanto é tempo e vista as vestes que o Senhor Jesus conquistou para você na cruz. Amém? E agora nós podemos entender o último verso, o verso 14, que é o último verso que nós lemos. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meu irmão, minha irmã, se você sente que essa palavra arde no seu coração nessa noite, é um sinal de que o Espírito Santo de Deus está te convencendo agora. E isso é um sinal de que você é um escolhido. Porque não há como resistir à graça dele que nos alcança. E quando o Senhor faz o convite,
o nosso coração queima, nosso coração arde. Senhor, eu aceito o seu convite. Eu quero assentar à mesa com o Senhor, participar do seu corpo e do seu sangue. E agora, em comunhão, nós, no corpo de Cristo, todos nós juntos, gente boa, gente má, não interessa. Nós temos o perdão dos nossos pecados, porque o sangue dele nos limpa de todo pecado e de toda a iniquidade. Amém? Nós fazemos parte agora de um corpo. Não fique da maneira que você acha, a maneira que você quer, mas fique da maneira que o Rei e o Filho quer que você esteja. Não se importe com as pessoas, porque o que importa não é agradar a homens, mas agradar ao Senhor. Se o Senhor se agrada de nós, o resto não importa. É por isso que o Senhor Jesus disse que aquele que não deixar pai e mãe, ou seja, o que for, por amor de mim, não é digno de mim. Não é para abandonar a família, não é nada disso. Mas é no ponto onde você tem que decidir agradar a eles ou agradar ao Senhor Jesus, ou dizer sim ao Senhor Jesus e dizer não para quem quer impedir de você seguir esse caminho. Aí você toma uma decisão, diz: eu quero agradar ao Senhor, porque só Ele tem o poder de te dar a vida e a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Você foi convidado para o banquete do Filho. E isso quer dizer que hoje está à disposição para você. Para aqueles que aceitaram o convite do Espírito Santo e sentem o seu coração queimar, arder, dizendo: eu aceito, eu reconheço o Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Por isso, irmãos, que o verdadeiro Evangelho, ele não é sobre bons costumes. Porque as pessoas só pregam o que é moralmente correto. O que é o verdadeiro Evangelho se chama Cristo Jesus. Porque, conforme diz Salmos 2, porque se amotinam as nações, porque tramam em vão, eles se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Satanás não fica furioso, ele não se enfurece, as nações, os homens não se enfurecem contra uma boa moral, contra alguém que anda corretamente. Ao contrário, se você for uma pessoa muito bem, que se porta muito bem, que segue os costumes, uma boa moral, você vai ser aplaudido pelo mundo. Mas o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando nós aceitamos Jesus, aí sim parece que os homens vêm contra nós, parece que as nações vêm contra nós, parece que Satanás e seus demônios se opõem a nós. Mas glória a Deus por isso. Porque se nós somos inimigos do mundo, é porque nós temos agradado e temos a amizade de Deus. Não importa o que os homens acham, pensam de nós, mas o que importa é que se o Filho e o Rei se agradam de nós. Como Paulo disse, que não me importa agradar os homens, o que me importa é agradar a Deus. Isso não significa e não dá motivo para você tratar as pessoas de qualquer maneira. Conforme nós aprendemos aqui, nós devemos amar os nossos irmãos, servir os nossos irmãos, entender que o mesmo sangue corre em nós,
E o que nós precisamos fazer é parar muitas vezes com bobeirinhas, com eu não gosto de você, eu não quero você. E nós entendemos de uma vez por todas que é o mesmo sangue que corre em nós. E podemos dizer para os nossos irmãos: eu te amo em Cristo Jesus, porque eu sei que eu também não merecia, você não merecia, mas nós estamos aqui juntos hoje, é pelo sacrifício do Filho amado de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos viver um novo tempo como igreja do Senhor. Quando nós entendemos essa verdade e colocarmos em prática, nós vamos viver um tempo onde a glória do Senhor vai ser manifesta, onde nós veremos o Senhor agindo em nosso meio ainda mais, porque quando nós temos o mesmo pensamento, nós temos a união em Cristo Jesus, conforme diz a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Uma igreja fraca não é uma igreja que é perseguida, que é muitas vezes afrontada pelo inimigo, pelo diabo, porque desde o momento que você, meu irmão, minha irmã, se decide, ou melhor, você se posiciona como um cristão, você vai sofrer perseguição. Mas o que faz uma igreja fraca é uma igreja que não discerne o corpo de Cristo e começa a ter rivalidades no meio. E o Senhor Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. E nós vamos entender que o que nos faz forte é quando nós estamos unidos juntos no corpo de Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Deus, porque através do Teu sacrifício na cruz do Calvário, hoje nós podemos, Senhor, assentar à mesa, estar, Senhor, presentes aqui, Senhor. E obrigado, Jesus, porque nós temos a comunhão. E o sangue do Seu Filho, Jesus, nos limpa agora de todo o pecado. Meu irmão, minha irmã, ore ao Senhor agora, entregue a sua vida a Ele. Peça perdão pelos seus pecados, conforme diz a palavra de Deus no livro na carta aos Coríntios, Paulo escrevendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um exame seu agora. Não é examinar o outro, mas é examinar a si mesmo. E meu irmão, para você, minha irmã, que se sente indigno de participar do corpo e do sangue, eu quero dizer nessa noite que é sim para você. É para você sim. E quem faz o convite não é o Diego. Quem faz o convite é o Senhor dos Exércitos, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que formou os alicerces da terra, e o homem mais poderoso aos olhos do mundo, que pisa nele agora, quem sustenta esses alicerces é o Deus Todo-Poderoso, e Ele faz o convite a você nessa noite. Você pode assentar-se à mesa, porque o que faz você digno é você crer no Filho e se arrepender dos seus pecados. Pai, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos o Senhor por toda a sua fidelidade. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós adoramos o nome de Jesus. Queremos te louvar, Senhor, essa noite.